Se pensássemos e falássemos mais de Jesus e menos de nós mesmos, teríamos muito mais da sua presença. Livro Caminho a Cristo, página 65. Olá, tudo bem? Como é que você está? Mais uma vez aqui no nosso canal, estaremos começando mais um dia de estudo da lição da Escola Sabatina, que tem o tema como prática na oração. Estamos aqui um pouquinho mais para a gente abordar esse assunto no dia de sexta-feira, para a gente ter um estudo adicional de tudo que a gente aprendeu durante essa semana. Então, nesse momento, antes de começarmos a ler a palavra de Deus, que você possa se inscrever no nosso canal. Se você é novo aqui também, ativa as notificações, dá uma curtida aí para você acompanhar esse trabalho maravilhoso que nós jovens da Igreja de Caxambi estamos fazendo. Como o verso da semana fala, confie nele o tempo todo. É isso que a gente precisa ter em nossas orações. Quando a gente aprende o Pai Nosso, quando a gente aprende a suplicar, a falar com Deus, a gente sabe que a gente precisa confiar nele, entregar nossas preces, os nossos pedidos, até nossos agradecimentos a Deus. E existem outros relatos na Bíblia com passagens que falam sobre alguns tipos de oração. Eu queria ler com vocês no livro de Esdras, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele, e o povo chorava amargamente. Aqui a gente pode ver como o povo de Israel estava sofrendo naquela época. A oração não era uma oração feliz de agradecimento, mas era de súplica, de sofrimento. Eu tenho certeza que na maioria das vezes as nossas orações vêm assim, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus por uma pessoa, pedindo a Deus que Ele possa confortar o seu coração no meio de tanta dor. Quando a gente perde um ente querido, essa oração é bastante feita. Então, eu convido vocês também para a gente ir no livro de Jonas. E tem uma oração aqui que é bem diferente do normal. Está no capítulo 4. Quando Jonas vai lá e prega para o povo, ele diz assim: Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto mal anunciais. A gente também vê nessa oração de Jonas meio inconformado com as atitudes que Deus teve com o povo. Ele não sabia que o povo ainda ia ser salvo, mas ele estava irado e conversando com Deus de uma forma ampla. Mesmo assim, ele glorifica a Deus falando como ele é bondoso e compassivo. Na maioria das vezes, a gente peca muito no nosso relacionamento com Deus por causa da oração. A oração é o telefone para o céu mesmo. E a gente deve usar essa arma em nosso favor. Não é só aquela oração quando a gente acorda para agradecer o dia, pedindo proteção a Deus, agradecer um alimento, mas sim, orar de coração aberto ao nosso Deus. Mais uma citação do Caminho a Cristo diz assim: A alma pode aproximar-se mais do céu nas asas do louvor. Deus é adorado com cânticos e música nas cortes celestiais. Ao expressarmos a nossa gratidão, estamos nos aproximando do culto dos seres celestiais, apresentando-nos, pois, diante do nosso Criador, com reverente alegria, com ações de graças e voz e melodia. Isso está escrito no livro Caminho a Cristo, página 66. O louvor nos aproxima de Deus.
A adoração em cânticos nos aproxima de Deus. A confraternização em irmãos nos aproxima de Deus. Mas uma arma na sua individualidade que você pode usar para o seu relacionamento com Deus é a oração. A gente aprendeu durante essa semana que a oração ela não é só uma conversa com Deus, mas é o seu relacionamento com Ele. A gente precisa ter temor a Deus, mas a gente pode fazer uma oração de coração aberto, como o povo de Israel fez no tempo de Esdras. E também uma oração um pouco mais sincera, como Jonas teve. Eu digo que na história de Sansão existe a pior e a melhor oração da Bíblia. A primeira oração diz Sansão, quando ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, ele chega para Deus e fala assim no meio de uma oração: e aí, Senhor, agora estou aqui no deserto, aí agora você vai deixar eu morrer? Morrer de sede? Morrer por causa do sol? E mesmo assim Deus atendeu a sua oração. Mas aí vem a oração de Sansão, que diz que quando ele estava preso, que já não tinha mais nenhuma serventia, ele reconheceu que as forças veio de Deus. E ele pediu que Deus pudesse dar, mais uma vez, a força que ele tinha para poder derrotar os filisteus. E entregou a sua vida a Cristo. É uma diferença enorme. Mas a gente sabe que essa oração que Sansão teve foi o ápice da salvação dele. Porque de tudo que ele fez, de tudo que ele não negou a Deus, naquela oração ele conseguiu se entregar a Cristo. É por isso que eu digo a você, a sua relação com Deus é só mera oração ou você pode um relacionamento melhor com seu Deus? Então, eu te convido a, nesse momento, fazer como Sansão fez, fazer uma grande oração a Deus, pedindo que Ele possa nos transformar. Aquela oração salvou Sansão. E hoje a gente precisa também orar, pedindo a Deus que Ele salve nossas vidas. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa semana e o estudo da lição. Esteja conosco em todo momento de nossa vida, que a gente possa ter mais vontade de estudar Sua palavra, que possamos estar mais ao Seu lado e que possamos Te compreender, Pai. Pai, aceita nossas súplicas. Temos tantos pedidos a fazer, mas entregamos tudo em Suas mãos, Senhor. Esteja conosco, nos dirigindo a nossa vida. Por favor, Senhor, esteja conosco. É tudo isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por assistir. Deixe o seu like, o seu joinha aí pra gente. Os jovens agradecem muito a sua presença aqui. E lembre-se, Deus quer te salvar. Um forte abraço e até a próxima.